Olá, eu quero compartilhar com vocês hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versículos 1 até o 3, para a gente conversar hoje. O texto diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa é a palavra de Jesus que vem então aos seus discípulos. Aqui vale a pena nós dizermos que muitas vezes as pinturas, as gravuras ou até as pregações a respeito desse texto se tornam equivocadas quando colocam Jesus ensinando às multidões. Não foi assim que aconteceu. O texto diz claramente: Jesus subiu ao monte, ele viu as multidões, mas quem se aproximou dele e quem ele ensinou foram os discípulos. E aí ele diz para esses discípulos que foram chamados por ele, que o seguiam: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu posso dizer que aqui não se trata necessariamente de bens materiais, mas, por outro lado, podemos perceber que os discípulos chamados por Jesus não têm mais nada. Eles só têm a Cristo Jesus, o seu Mestre. Abandonaram tudo, deixaram tudo para trás para seguir esse Mestre. O que mais eles tinham a não ser Jesus Cristo? E esse texto, então, traz para eles uma promessa que é muito valiosa, mas ainda oculta: o reino dos céus. O reino dos céus começou a se manifestar em Jesus Cristo. Aquilo que Cristo fez, os milagres que realizou, as palavras que Ele ensinou, tudo isso revela o reino dos céus vindo a nós. Cristo é o portador do reino dos céus, é o portador do reino de Deus. Mas é interessante que os seus discípulos tiveram que deixar tudo para trás para poder receber essa promessa. E eles são felizes porque agora não dependem daquilo que eles fazem, mas eles dependem daquilo que Cristo fez e faz por eles. Jesus aqui está apontando de certa forma também para a sua cruz. Ele está ensinando os seus discípulos mais próximos para que depois eles também levem adiante a mesma mensagem e o mesmo chamado para as demais pessoas, para que vivam na dependência única e exclusiva de Deus, nele, em Cristo Jesus. Queridos, não há nada mais precioso na igreja, não há nada mais precioso na nossa vida do que Jesus Cristo. Jesus é tudo para nós e nós deveríamos entender isso. Ser pobre de espírito é ser feliz. Não depende de mim, depende de quem é meu Senhor. E nós podemos nos confiar a Cristo, Ele é o nosso Salvador. O meu trabalho deveria ser para servir a Cristo. A minha família deveria estar ali sendo envolvida no serviço e no amor a Cristo. E também a minha vida precisa ser entregue completamente a esse Cristo. Esse é o chamado que vem até nós hoje também. E você, também gostaria de ser um pobre de espírito ou um pobre em espírito? Confie em Cristo e você vai aprender como viver assim.